Olá, bem-vindo ao ExpertCast. Eu sou Gustavo Meireles, vice-presidente médico da ASHA e fundador da Comunidade de Inovação em Saúde. É um prazer tê-lo aqui conosco para mais um episódio do nosso podcast. A cada episódio, recebo os principais especialistas em inovação em saúde no Brasil e no mundo para discutirmos novos diagnósticos e tratamentos, tendências em saúde, inteligência artificial, entre vários outros temas. Desta forma, conseguimos nos manter informados e atualizados sobre tudo que vem de novo em novas tecnologias no setor. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui novamente o Lasse Koivisto, cofundador da ProntMed. Tem uma ótima newsletter sobre longevidade. A gente vai deixar também depois aqui o link na nossa descrição do podcast. E a Natália Cominali, que é uma jornalista especializada em saúde, fundadora da Futuro em Saúde, que é uma startup conectada ali à inovação em saúde, tudo que tem de novas tecnologias, tendências no setor de saúde no Brasil e no mundo. Tivemos uma excelente conversa na primeira metade do episódio, já aprendi bastante aqui com o Lasse e com a Natália. Muito obrigado por estarem aqui novamente. A gente vai continuar o papo, nós falamos muito na primeira metade sobre longevidade e até mesmo as mudanças, né, que a sociedade vai precisar incorporar, as operadoras, como é que vai ficar esse paciente, o Lasse citou aqui, né, vivendo mais, melhor, e o wealth span, né, que não só na riqueza, mas do paciente poder ter acesso também a tudo que vem de bom junto com o viver mais é melhor. Então a gente vai continuar aqui hoje, eu vou começar com a Natália para falar sobre o envolvimento do paciente, porque foi o Lasse que citou, né, na medicina baseada em valor. Depois a Natália falou também, os temas em saúde eles vão e voltam. A gente fala muito agora em empoderamento do paciente, o paciente no centro. Agora, como é que a gente realmente faz isso acontecer com esse paciente que vai viver mais? Como que ele deveria e poderia se envolver de uma forma melhor no seu autocuidado? Como é que a gente estimula essa cultura do paciente estar à frente e poder, como disse o Lasse, também se sentir mais bem cuidado? A gente precisa ouvir mais o paciente. Eu acho que dentro desse contexto que a gente pensa em futuro da saúde e da longevidade, tem muito esse olhar de, é a tecnologia, é o incentivo, qual é o dinheiro, como que funciona essa equação, mas pouco a gente fala sobre quais são as reais necessidades dos pacientes. E eu tenho ouvido muito isso dentro de alguns eventos e algumas entrevistas que eu faço, que quem desenvolve hoje os aplicativos que vão transformar essa saúde, que vão ajudar essa tecnologia, precisa ter conselhos de pacientes fazendo parte do desenvolvimento da tecnologia. E eu acho isso um tema curioso, porque para mim era óbvio que isso já acontecia, mas não necessariamente. Necessariamente, às vezes, vem alguém que tem uma ideia que é brilhante, consegue fazer uma captação de recurso, desenvolver, montar uma startup, apresentar-lhe o seu PowerPoint. A ideia pode ser legal, pode ser inovadora, mas não necessariamente ela conecta com aquela necessidade que o paciente tem. Então, colocar o paciente mais dentro dos processos de desenvolvimento das tecnologias, das políticas, eu acho que vai fazer mais sentido. Não só para ele se sentir acolhido, ouvido, respeitado, mas também para ele, de fato, engajar com aquilo. E a gente, eu acho que precisa ainda ter essa mudança da mentalidade. De onde que vem esse conhecimento? Se ele vem do top-down ou se a gente está realmente ouvindo as pessoas. E outra coisa é a gente também diminuir os nossos preconceitos. Né? Quando a gente pensa em envelhecimento, a gente está falando de longevidade, né? E dá para pensar da longevidade do ponto de vista de hoje nós mais jovens e saudáveis estamos cuidando para envelhecermos com saúde, mas a gente também tem que pensar no grupo que já envelheceu e que talvez não envelheceu com tanta saúde assim e que também quer ter uma vida longeva, né? O Peter Attia fala da década marginal, né? Que são aqueles últimos 10 anos que você pode viver com mais ou menos qualidade de vida. Então a gente tem que olhar para essas pessoas que também já envelheceram, mas que de alguma forma também acordaram. E às vezes a gente tem preconceito de achar que ele não vai gostar dessa tecnologia. Ele não escuta o que a Alexa diz para o lembrete de medicamento. E não é verdade. Já tem algumas pesquisas mostrando que os idosos, inclusive, eles são super adeptos à tecnologia. O negócio é só fazer encaixar.
Então, assim, às vezes a gente que, né, e eu sei que tem muita gente que te escuta aqui, que fala, né, sobre tecnologia, que desenvolve produto, que traz isso para o ecossistema, mas é realmente parar e trocar com o paciente, entender quais são as necessidades, entender, a gente deu aquele exemplo, né, na primeira metade do podcast, né, da fila de espera, mas assim, o que é essa fila de espera? O que está acontecendo com essas pessoas? Faz sentido que elas cheguem nesse momento, que não faz? Quais são as dores do médico? Então aí você vai conseguindo construir essas soluções para o ecossistema. Eu escuto muito gestor de hospital falando de que chegam as soluções prontas e que às vezes aquilo não encaixa naquilo que ele precisava. Então o encaixar, eu acho que vai trazer ganho para o sistema. E aí ouvindo quem realmente faz diferença. Olha, enquanto você falava, Natália, eu fiquei lembrando aqui de um outro podcast que nós tivemos no ExpertCast. Já tem um tempinho eu entrevistei a Tabata Amaral e o Anthony, que é fundador da Neuralmed. E nós falamos muito sobre acesso e as desigualdades, que nós três sabemos muito bem, que existem no acesso à saúde no Brasil. E existe uma diferença de expectativa de vida de incríveis até 20 anos dentro da cidade de São Paulo. Dependendo se você está, como nós estamos aqui na Vila Madalena, ou se você está numa região muito remota da periferia. Eu me lembro da Tabata conversando disso, falando assim, puxa, é a mesma cidade, são as mesmas pessoas com acessos muito diferentes, né? Então, eu vou passar para o Lácio agora comentar um pouco sobre esse tema e aí aproveitar para falar também de tecnologia, né? Como que talvez, imagina, 9 horas de espera ali num consultório. Me lembro também de uma pessoa que eu conheço, sendo atendido pelo SUS para fazer um eletrocardiograma, agendou para daqui a 2 meses. E aí no dia, ele foi e o aparelho estava quebrado. E ele falou assim, poxa, Gustavo, eles têm meu telefone, têm meu WhatsApp, custa me mandar uma mensagem, falar, o aparelho está quebrado, não venha, né? Estou falando de um tema mais amplo aqui para passar para o Lácio, depois volto com você também, Natália, nesses 2 pontos, né? Como é que fica essa questão de desigualdade? E aí, para eu fechar a pergunta, Lácio, me lembro do Harari, no Homo Deus, porque ele dizia, talvez a inteligência artificial e outras tecnologias aumentem a desigualdade que já existe. Então, nós 3 aqui vamos viver mais e melhor, porque a gente tem mais acesso a isso. E outros podem viver mais e pior, porque não têm acesso. E eu começo a criar quase 2 espécies aqui, né? Os que têm acesso e vivem, têm um maior health span, têm maior wealth span e maior lifespan. Mas do outro lado não. Queria ouvir você agora sobre esse tema. Legal. Esse tema é muito, muito bom de se discutir. A desigualdade, ela acontece em vários aspectos. E sabe o que eu acho que falta também para as pessoas? Eu concordo 100% com o que você falou, Natália. E eu acho que as pessoas acordam e falam assim, tá bom, eu entendi, o que eu faço na segunda-feira? Porque a minha impressão, depois de tanto tempo em saúde, é que a gente fica discutindo, o paciente no centro é uma história dentro da saúde. Você pergunta para um ser que está passando na rua, né? Uma pessoa fala, sabe o que é o paciente no centro? Ele vai falar, o que é isso? Né? Não estou entendendo o que você está falando. Ninguém sabe. Então, na prática, você tem que explicar para a pessoa por que ela tem que fazer e ela vai seguir minimamente. As pessoas seguem, assim, né? Óbvio, você tem que ter confiança. Então, esse é um problema, porque mundialmente a confiança que os médicos têm da população está diminuindo. Isso é uma pesquisa enorme lá fora, falando que foi a pior queda de todas as profissões, é a confiança nos médicos. Eu vi. Você viu que a maior confiança é nas farmácias. Em termos de sistema de saúde, está acima de hospitais, está acima de médico, tudo farmácia é número 1. Então eu acho que primeiro tem que explicar para as pessoas o que elas têm que fazer. Quando a gente está falando de pessoas mais velhas, aí tem essa história do etarismo, né, como insere de volta as pessoas no trabalho e cuida das pessoas. Existem muitos estudos, a gente coloca, depois eu passo para vocês colocar Eu até fiz uma sinopse aqui. Eu expliquei, inclusive numa newsletter, tem um estudo recente que mostra que pacientes com declínio cognitivo leve, Alzheimer leve, que na média de 75 anos, fizeram uma intervenção, acho que são 5 ou 6 coisas. Exercício físico,
a dieta, no caso lá, era vegana, mas eles até falam assim, não sei se é porque era vegana, eles deixam bem claro. Eles falam, ó, a gente vai colocar 5 coisas, a gente não sabe nem medir direito o que teve mais impacto ou não. Mas exercício físico, uma dieta, sono, mais alguma coisa que eu não lembro, e um grupo no Zoom de encontro de comunidade, para as pessoas conversarem. Então, olha que simples. E melhorou. Eles fizeram aqueles testes de declínio cognitivo, o grupo de controle, bonitinho, tal, a pesquisa, eles melhoraram. Então, existem formas, existe um outro estudo muito legal que mostra uma intervenção de 2 anos para pacientes de 50 anos de idade que melhoraram o VO2 máximo em 18% e diminuíram muito o risco de qualquer evento cardiovascular. Então, estamos falando de pessoas acima de 50 anos que não eram ativas fisicamente. Então, existem formas, a gente precisa contar essa história. A gente precisa falar na prática, falar, olha, o que acontece? Se você fizer isso aqui, vai melhorar. E as pessoas sentem. Quem nunca dormiu bem numa noite e falou, nossa, acordei super bem, sabe assim? Energizado. As pessoas querem se sentir assim. Então, eu vejo que essa necessidade e o papel do indivíduo passa também por explicar na prática o que eles têm que fazer, né? Então, tem um botar o pé no chão e eu acho que conversar com os pacientes, que é o que você está falando. É meio óbvio, né? Porque você lê o design, você vai estudar design, a primeira coisa que você aprende é que você precisa conversar com quem vai usar. Senão você não vai fazer design de nada. Como é que você vai fazer o design para alguém? Lembrando da sua época de prontuário médico, né? A maioria foi feita sem perguntar para... Exato, para médico. Será que ele vai querer usar aquilo? Exato. Não tinha é a primeira coisa que você faz. Tem que entender para quem está criando um serviço. Eu concordo 100%. E aí, eu olhando para a inteligência artificial, eu humildemente, tá? Muito humilde, eu discordo do Harari, tá? Eu não acho que vai gerar mais desigualdade, tá? Gostei do humildemente. Humildemente mesmo. Mas é controversa essa posição dele, né? O Harari ficou muito firme, virou uma figura controversa em relação a isso, né? Porque tem posições muito firmes. Não vou chamar que seja anti-inteligência artificial, mas ele é um grande pessimista, né? Isso. Só voltando um passo atrás que eu esqueci de comentar, existem outras desigualdades que são menos vistas, mas existe uma desigualdade em relação ao homem e mulher para pesquisa. Eu soltei recentemente, porque saiu pelo Fórum Mundial da Saúde, Fórum Econômico Mundial de Saúde, da Saúde, Fórum Econômico Mundial, desculpa. Ele um artigo mostrando as principais doenças que acometem mulheres e o investimento. Então mostraram inclusive uma comparação que a mulher vive em torno de 4 a 5 anos a mais que o homem na média. Mas se você fizer a comparação de health span entre os dois, a mulher vive 25% pior do que um homem. Olha só. Por quê? Porque menopausa, porque nós estamos falando de endometriose, de algumas doenças, mesmo Alzheimer, de cada 3 pacientes que têm Alzheimer, 2 são mulheres. Então nós estamos falando só a diferença entre estudos de doenças que acometem um sexo ou outro. Fora, muitas vezes, jornada dupla ou tripla de trabalho, né? Trabalha, chega em casa, aí vai trabalhar de novo. Lá no Health, eu fui acho que em 2022, eles estavam falando inclusive das pesquisas de etnias diferentes. Porque lá é o homem branco nos Estados Unidos, pesquisa. Não, mas tem os asiáticos, né? Tem os latinos, tem outras pessoas que têm origens diferentes. Então a gente precisa fazer pesquisas que sejam mais abrangentes para as intervenções, etc. Então tem uma questão de desigualdade que está relacionado a isso também. Mas pensando em tecnologia, né, que eu humildemente eu não concordo, né, com o Harari, é que eu acho o seguinte: a tecnologia, ela, do mesmo jeito que o carro, podia falar, nossa, o carro, quem vai ter dinheiro então vai ter uma desigualdade maior. Exato. Porque o carro, ele é só para rico. Não, a tecnologia vai baratear. E tem muitas coisas, as entregas, a logística hoje no mundo, eles é baseado em veículos automotores, etc. Então, a inteligência artificial, ela não é simplesmente o chat GPT.
que eu entro lá e as pessoas, pô, não sabe nem ler, como é que ela vai acessar? Não é isso. Vou dar um exemplo prático, que ainda está muito na ponta da ciência, ainda está muito longe de virar consumo. Existem agora relógios que medem idade biológica, que chamam os aging clocks. Que é, uma coisa é, você tem, sei lá, 50 anos, quanto é de sua idade biológica? Está mais ou menos? O primeiro relógio foi criado em 2013, que ele media alterações epigenéticas, metilação de DNA, e aí ele colocava um algoritmo de machine learning para comparar os dados com o que você deveria ter baseado em alguém que tivesse 50 anos mesmo, e fazer essa comparação. Chama Horvath, o cara que lançou isso. Só que o mundo mudou desde 2013 em relação à inteligência artificial. Então hoje eles já estão conseguindo fazer medições epigenéticas por órgão, via sangue. Honestamente, eu ainda estou na ciência lá entendendo como que eles conseguem fazer isso, tá? Porque eu tenho algumas dúvidas que eu ainda não sanei. Mas tem gente séria falando que é possível. Tem erros ainda, eles ainda estão tentando ajustar algumas coisas. Mas a inteligência artificial, ela está ajudando a você medir melhor. O futuro da medição, porque no fundo um laboratório de exame, ele é uma empresa que mede coisas. No fundo é isso. Isso aqui mede coisas. O monitor contínuo de glicose mede coisas. Já saiu um de potássio agora que estão fazendo. Aí tem um outro que eles estão fazendo de lactato. Lactato para saúde metabólica é para câncer ainda, que é o Warburg Effect, que a célula começa a consumir energia de uma forma diferente quando está no câncer. Então tem todo aquele estudo que está sendo feito. Vai mudar. A tecnologia vai permitir você ter um aparelho que vai medir você o tempo todo. O Oura Ring está fazendo isso. E isso a inteligência artificial vai permitir. E do mesmo jeito eu acho, e aí é ainda mais controverso, ainda uma discussão muito complicada, que eu acho honestamente que se fizer direito à inteligência artificial, a gente vai acesso a uma informação mais correta. Eu falo, não, porque ele erra, porque ele dá aquelas viajadas, né, inteligência artificial, ele fala uma coisa que não tem nada. Mas, o tanto de informação de gente que a gente achava que era especialista, mas na verdade não tem nada a ver. Então, na política isso aconteceu, gente que não tem menor condição de falar de política, influenciando milhões de pessoas porque está dando uma opinião política. Então a gente viu isso em vários setores. Eu acho que a inteligência artificial tem o poder de ter menos erro, de ter menos viés. Tem viés, óbvio que tem, né? Podemos ser aqui não olhar para a realidade, né? A gente precisa ver que de fato tem viés, a gente tem vários estudos que mostram isso. Mas eu acho que a inteligência artificial ela vai permitir a gente criar novas coisas. Eu não concordo com ele, tá? Não, também acho que é ótimo e eu fico... Eu lembrei de um texto que a Mariana escreveu. A Mariana também, eu citei o Anthony aqui, que é da Neuromédia. A Mariana também é de lá como Chief Operating Officer, falando muito desse uso de inteligência artificial e outras tecnologias para aumento da longevidade. Você citou agora os wearables, né? Eu sou corredor de rua e uso aqui o meu relógio já há muitos anos, vou mudando à medida que eu vou para uma nova maratona. E esses últimos agora estão realmente impressionantes, assim, a avaliação de VO2, avaliação do seu estado físico. Então, puxa, você acorda hoje, você acordou relaxado, você está com... E até te motiva mais, né? Me dá um monte de broncas também. Eu faço um treino e falo, nossa, acho que eu fui bem. Aí o relógio podia ter ido melhor, sabe? Fica parecendo meu treinador de corrida. Exato. Eu estava correndo agora, final de semana, com um amigo que estava com um chinês, a gente falando aqui das inovações da China, que mede além do arroz com feijão, entre aspas, né? Que é frequência cardíaca, etc. Pressão arterial, faz eletrocardiograma e medindo glicemia. No relógio? No relógio. Nossa. É óbvio, como lá se diz, que ainda tá ali, não tá certeiro, mas pensa, não tá agora, daqui a pouco. E aí eu não tenho nem mais o PET cutâneo, eu tenho um relógio que vai começar a me dar várias medidas. E vai começar a me deixar cada vez mais ciente. Puxa, será que eu tô trabalhando para reduzir minha idade biológica? Nesse meu aqui dá a idade biológica também, quantos anos eu tenho. Então você começa a se motivar. E eu acho que talvez a questão do paciente no centro aí, isso aqui... O paciente tendo um vestível que o ajude nisso,
pode influenciá-lo melhor, né? Eu vou passar para a Natália agora e depois fechar com você, Lácia, olhando para frente, porque agora eu queria que a gente pensasse aqui como bola de cristal, né? Vamos viajar. Viajar. E assim, e podemos e devemos errar, né? Mas acho que para quem nos ouve, muito legal ouvir duas pessoas inspiradoras como vocês, Natália e Lácia. Fala, puxa, tá todo mundo pensando assim, nossa, eu tô aqui com os meus... Vou me usar como exemplo, né? Eu tenho 49, faço 50 anos esse ano. Brinco com meus filhos às vezes. Nossa, estou velho. Eles, que velho o quê? Porque para eles já... Diferente quando eu olhava meu avô lá atrás, né? Eles já estão olhando uma sociedade que está indo muito além. Será que nós vamos passar dos 100 anos? Acho que todo mundo pensa nisso. Será que eu vou viver até 110, 120, 130 e vou viver bem? Como é que vocês enxergam? Vamos pegar aqui um cenário de tempo. 5, 10 anos, Natália. O que vem por aí? Avanços tecnológicos, acho que sem dúvida, né? Você trouxe lá, se trouxe um exemplo, você trouxe o exemplo do relógio com o medidor de glicose, e aí dá para citar mais um monte de tecnologia que a gente vê começando a sair, mas que daqui a pouco você pensa na evolução dela, né? O dispositivo que ganhou o prêmio da CES esse ano é um dispositivo para medir hormônio sublingual. Você em casa sabe a sua taxa de cortisol, de progesterona. Então, assim, isso para mulheres faz diferença. Então, assim, você começa a entender e conhecer mais sobre a própria saúde. Então, eu acho que a tecnologia, ela vai evoluir com uma velocidade que a gente não consegue nem imaginar exatamente para onde que a gente vai. Assim, é claro que eu tive agora no SXSW, você vê a Amy Webb fazendo todas as suas projeções futuristas, pensando em como que a gente vai se conectar, né? Os wearables não vão ser mais do nosso corpo, vão ser nas nossas células. Então, assim, dá pra gente ir para esse caminho pensando num futuro. Mas eu acho que, antes de tudo, a gente tem que pensar em como que a gente vai usar essa tecnologia para, de fato, induzir comportamento e induzir mudança. Não tem como a gente falar que tudo bem, as pessoas elas querem saber dos próprios dados. Eu também, quando eu recebo um insight que hoje você não dormiu muito bem, Natália, então toma cuidado, eu mudo um pouco o meu comportamento, mas será que isso é assim para todo mundo? Então acho que tem que começar a entender e estudar de fato quanto que esses dispositivos ajudam a gente a realmente mudar comportamento e como que isso tem que estar atrelado a um programa maior. Pensando em política pública, pensando em desigualdade de acesso, pensando em tudo mais. Pensando em tecnologia puramente, eu gosto de pensar nos robôs. E como que os robôs, lá no SXSW, falaram muito sobre a Physical AI, que é a inteligência artificial física, que nada mais é do que o robô movido ali, né, obviamente com a ajuda da inteligência artificial para ajudar a resolver os problemas das pessoas. E aí dá para também ter várias imagens a partir disso. Lá eles apresentaram uma robô que já está funcionando nos Estados Unidos, que talvez até vocês já tenham ouvido falar, que é a Moxie. É uma robô que ela faz o trajeto dentro dos hospitais para reduzir a carga de trabalho dos funcionários dos hospitais. Ela já economizou mais de 1,5 bilhão de passos só levando o remédio de um lado para o outro. Ela não conversa, mas ela interage, mas ela não é aquela inteligência artificial que faz a baita interação. Mas aí você extrapola isso para um outro caminho e você pensa no envelhecimento da população, que vai ter uma necessidade maior de cuidadores. E aí você já vê robôs que fazem as conversas com as pessoas. E a gente sabe que os índices de solidão nessa faixa etária são enormes. E a solidão está atrelada, a saúde mental ruim está atrelada a declínio cognitivo, a piora de qualidade de vida. Então, você começa a juntar as coisas da tecnologia junto com as necessidades das pessoas e pensando que os robôs podem, de fato, personificar isso. Eu acho que isso lá no SX, eles fizeram muito essa projeção para acontecer nos próximos 5 a 10 anos. Eu não estou falando de algo de 50 anos para frente. Então, quando você pergunta de 5 a 10, é claro que vai ter sempre esse espaço da adoção da tecnologia. Algumas pessoas vão ter antes, outras vão ter depois, mas esse vai ser um caminho. Um outro caminho que não é tecnológico, mas que vale de insight aqui, é a história da saúde social. A saúde social como também é uma grande tendência da importância das nossas conexões. E que no futuro, e também não daqui a muito tempo, os médicos vão começar a fazer screening da sua solidão. E aí, como que você tá? Você tá encontrando as pessoas? Como são suas relações com a família? E aí, a partir do screening, ele não vai te prescrever ali um medicamento ou um wearable, ele vai falar, você precisa se encontrar 2 vezes por semana com fulano de tal. E aí você cria novas profissões a partir disso.
Muito interessante. Coach social. Academia de fitness social, para você encontrar pessoas. Então, assim, em termos de tendências, tem as tecnológicas, tem as comportamentais, mas eu acho que a gente vai ter que ver uma junção de tudo isso para realmente a gente conseguir ver essa mudança. Antes de passar para o Lassi, gostei muito que você falou dessa parte social, porque o Lassi tinha citado entre um dos 5 pilares, né? Eu me lembrei aqui do Japão. Eu adoro o Japão, tive lá algumas vezes a trabalho. E uma das vezes que eu estava lá, um amigo que mora no Japão me contou uma história que uma vez ele foi com o chefe dele num bar. E foi ele, o chefe, outros 2 que trabalhavam juntos. E chegou num bar, o bar era super legal e umas meninas sentaram à mesa junto com eles e conversaram a noite toda. Foram ótimas, super interessantes. Foi uma noite muito legal. E na hora que ele foi embora, o chefe falou: e aí, vocês gostaram do bar? Não, gostamos muito. Ai, que bom que vocês gostaram, porque eu gastei um iPad com cada um de vocês aqui. Mas como assim? A gente não bebeu quase nada, tal. Não, esse aqui é um bar de relacionamento, para as pessoas conversarem. Então isso já existe no Japão. É algo, como vou dizer, estruturado. Então você vai a um bar e não é para você paquerar, namorar. Não, você está ali com uma pessoa, tem alguém para você conversar. Inclusive com ratings de, Lassi, puxa, Lassi conversa super bem, nota 4.6. Gustavo não conversa muito bem, nota 3.8. E as pessoas já fazem isso exatamente para conseguir fugir da solidão. Então acho que é um ponto muito relevante. Eu vou passar para o Lassi agora, a gente está fechando. Eu queria você olhando para frente, aí bola de cristal também, você está em vários projetos muito legais, se quiser contar um pouco sobre eles e falar o que daqui a 5, 10 anos, como é que você está vendo longevidade, vai ser ótimo. Bola de cristal, hein? Vou chutar no que eu acho que tem alguns caminhos. Vai acontecer agora em abril um evento bem importante, que é o lançamento de um projeto chamado Exposome, que é um projeto comparado com o do Genoma, que mudou o mundo de diversas formas, mas focado para medir o que influencia a nossa saúde que vem de fora. Inclusive o que come, a poluição, a água, os microplásticos, e aí é enorme. Então eles vão lançar em Washington agora, são vários países que estão fazendo. Por quê? Porque eles querem medir como impacta, para poder dizer, será que a gente vai limpar os oceanos ou se a gente vai acabar com a poluição dos carros? Se você mora na Paulista, nos Jardins, perto da Paulista ali, onde tem tudo, né? Passa todo tipo de automóvel, é uma bagunça no bom sentido, né? 24 horas. Ou você mora num bairro mais afastado, que é mais arborizado. Como isso impacta a tua saúde? Eles vão estudar isso. Tem vários países, Dinamarca, tem um monte de país envolvido. Então eu acho que 5, 10 anos a gente vai ter uma boa ideia, como esse projeto e outros, para medir aquilo que a gente hoje não tem a menor ideia de como nos afeta. Porque a gente não tem ideia, né? A gente acha que, a poluição, mas o quanto? Será que faz uma diferença de verdade? Porque senão vira papo sensacionalista. Teve aquele famoso do microplástico, que é você ingere um cartão de crédito por ano de microplástico, que foi desbancado, uma mentira, não é isso não. Então acho que por um caminho a gente vai começar a entender a saúde sendo afetada por vários outros ângulos. Acho que em 10 anos a gente vai ter uma boa visão em relação a isso. Essa é a minha visão. O outro lado é em biotech. Isso, se você pegar, acho que o laboratório mais falado no mundo é um que chama Autos Lab. Eles tem uns Nobels lá, é uma turma da academia high, controverso, porque algumas pessoas falam assim, o que você quer? Você quer fazer a pessoa viver 200 anos? É isso, mas nem é possível, vocês que são Nobel. E aí o presidente, ele não é isso. Aí ele foi uma vez entrevistado, aí ele falou, o objetivo do Autos Lab é fazer todo mundo morrer jovem depois de muito tempo. Legal. Gostei. Bom slogan. Tá, então eu achei muito legal. Eu acho que tem muita coisa. Eu conheci, por exemplo, uma israelense que está na 4ª biotech dela, está fazendo agora transplante de mitocôndria. Então, a gente está vendo muita coisa. Eu conheço um povo aqui, né, no Brasil que tem biotech, está mexendo no microbioma. Então, tem muita coisa que vai acontecer, eu tenho certeza. Eles estão fazendo reprogramação epigenética, tem bons assuntos aí para acontecer.
Acho que alguma coisa ou outra a gente vai descobrir como afeta a nossa saúde e como que a gente, com outras moléculas, pode melhorar a nossa máquina, vamos chamar assim, né? Acho que vai ter bastante mudança aqui. E um terceiro, que eu torço muito, eu tô falando porque eu quero muito que aconteça. Resgatando toda a nossa conversa. A saúde, ela é baseada em confiança. E você só vai seguir o que um profissional de saúde, um médico, fala se você confia nele. E a melhor saúde que existe, mas ela é não escalável, é o médico te atender todos os dias. Ele ir na sua casa, conversar com você, te falar o que você tem que fazer, tá do seu lado. Igual a educação. Qual a melhor educação? É você quer aprender a tocar violão? Pega um professor, coloca do teu lado e faz um planejamento. E depois você vai tocar com seus amigos para você ter a vivência, né? A saúde é a mesma coisa. Eu acho que a AI, ela vai estar numa direção, daqui 5 ou 10 anos, onde ela vai conseguir, junto com profissionais de saúde e com empresas que entendem disso, criar um vínculo de confiança com a população que está vindo. Talvez quem está nascendo agora, ou quem nasceu faz 10 anos, está tão acostumado com tecnologia que não vai ter problema de contar como está se sentindo para uma inteligência artificial e ela falando, pô, você está triste, não é assim e tal. Então, eu acho que o futuro, não só na saúde, inclusive na educação, vai ser você ter como se fosse um agente teu no seu celular que vai cuidar de você e vai estar linkado com várias tecnologias, sabe? Você precisa de um suplemento, tem essas oportunidades, você pode comprar aqui, você precisa de um atendimento. Então, eu acho que vai centralizar e vai permitir você conversar com esse, como chama lá, o Homem de Ferro, o Jarvis lá, o Jarvis da saúde, né? Uma brincadeira, mas eu acredito que em 5 ou 10 anos a gente vai ter muito mais interação com a inteligência artificial como alguém que consegue cuidar. O desafio vai ser enfiar na cabeça do mercado atual que vai ter que mudar a forma como a gente vai entregar saúde, né? Essa era de novo lá a pergunta de $1 bilhão. Como que eu vou convencer que não precisa ter de fato um médico lá prescrevendo, porque daqui 10 anos será que vai mudar? Talvez precise, mas... Tomara. Né? Será que se ele já não der boas práticas, o básico já tão bem feito, ele não vai precisar passar o olho em tudo? Não sei, tem que olhar, né? Tem que olhar para isso. Será que só o médico, como que ele vai se inserir nisso? Ele vai ser um ponto de apoio, eu acredito muito nisso, né? Um ponto de apoio que quando eu precisar de alguma coisa... Eu falo com o meu médico. Ele tá disponível ali pra mim. Eu sei que ele tá escutando. Sabe assim? Ele tá me olhando aqui de longe. Eu enxergo muito esse papel do médico, né? Do médico, do profissional de saúde como um todo. Cada um no seu... Gostei bastante das bolas de cristal dos dois aqui. Gostei também dessa provocação aí de viver o máximo possível como jovem, né? Então, eu brinco, eu falo com a minha sogra, eu sagitariano aqui, que quero viver. Ela fala, Gustavo quer viver 120 anos. Eu falo, por que tão jovem? Né? Por mim, dá para ir mais. Então, mas vai depender, obviamente, de viver bem. Agradeço muito aos dois aqui. A gente vai fechar agora com uma tradição do ExpertCast, que é o papo rápido, né? São perguntas aqui diretas e rapidinhas sobre temas que não têm a ver com o nosso episódio específico. Eu vou começar com a Natália, com uma dica cultural. E aí, vale aqui livro, vale viagem, série, você escolhe. Eu tinha pensado antes num livro, mas agora você falou viagem, Pode ser os dois também, se quiser. Não, me deu vontade de contar de uma viagem. Eu fui para Ushuaia. Legal. É uma viagem muito gostosa, muito diferente, assim. Eu acho que você olha pro mundo a partir deles. Lá é conhecido, né, como a viagem do fim do mundo. Então, assim, você passeia com os pinguins, você vê as paisagens. Eu fui no verão, eu acho que é uma viagem diferente, assim, pra gente pensar na vida, pra ter contato com a natureza. Fui com criança ainda, minha filha pequena, então você apresenta uma... Boa dica, boa assim, dica. em vez de ir pra Disney, sabe? Eu acho que é uma dica boa. Isso, eu fui no inverno, passei um frio... Então... descomunal, que a gente tinha ido esquiar, e aí, eu me lembro que a gente subia no teleférico e descia o mais rápido possível, porque era um frio descomunal, super interessante a região. Eu fui no verão, então eu não tenho essa experiência, quero voltar lá no inverno. Quero voltar no verão também, obrigado pela dica. Muito bom. Aí eu vou passar pro Lácio agora também, uma dica cultural. Bem, já que nós estamos falando de longevidade, eu vou deixar a dica do
de uma série que tá no Disney, que é do Chris Hemsworth, que é o Thor, né? Tá. O ator que faz o Thor. Ele, acho que são 5 ou 6 episódios dele passando por temas sobre a longevidade, com profissionais de saúde, com médico, aí com gente, com esportistas. É muito legal. Eu não vou dar spoiler, mas o último episódio é de mexer um pouco... Como chama, Lácio? Chama Limitless. Limitless, tá? A gente vai deixar também Sem na limites, sinopse. né? Tem Sem Limites e Limitless, você pode buscar. Deve ter uns 3, 4 anos. Bom. Ele é muito legal. Disney Channel, Limitless ou Sem Limites. Sem limites. E a gente, obviamente, vai deixar aqui o livro, né, do Peter Thiel, o Outlive. E vocês falaram bastante também do Sinclair. A gente deixa... Tem o Lifespan. Eu tô lendo o Good Energy, tá, que é um outro, né? Tem vários aí então, tem algumas dicas aqui para deixar. Eu vou voltar para a Natália agora para uma pergunta. Ela, como entrevistadora de podcast, já entrevistou muita gente bacana e interessante. Quem que você gostaria de entrevistar no seu podcast? Tem uma pessoa, quer dizer, tem muitas pessoas que estão na minha lista, mas tem uma pessoa que eu ainda não entrevistei, que eu gostaria muito, que é o Drauzio Varela. Eu acho que ele é uma grande referência de saúde, de comunicação em saúde, ajudou a mudar a forma como a sociedade vê saúde, foi pioneiro, enfrentou vários preconceitos que a gente sabe que acontecia no mundo da medicina, e eu acho que ele é uma grande referência, inclusive de longevidade. Então, vou falar do Drauzio Varela. Muito bem lembrado, concordo, também está na minha lista. Eu posso dizer que... Vamos fazer juntos. Por que não? Por que não? Eu já fui entrevistado pelo Drauzio. Eu já tive em eventos com ele, mas num podcast não. Eu fui entrevistado no podcast dele. Que legal. Sobre dispositivos vestíveis. Então, quem sabe a gente não convence o Drauzio a fazer um sobre longevidade. Eu tive no lançamento do livro do Alexandre Kalash, do livro, não, desculpa, da série. Sei. E o Drauzio, junto com a Mariana, filha dele, que estavam fazendo um bate-papo que foi imperdível. Então, tá na minha lista também, Boa. Natália, gostei. E você, Lás, quem que você entrevistaria? Putz, olha... Tem uma lista dos não vivos, né? Pode ser. Eu parei com ela ali. Porque tem vários, assim. Nossa, eu tenho... Putz, essa, nem vou deixar de lado os não vivos, porque tem uma lista de grandes nomes, né? Que são incríveis e mudaram o mundo, que eu acho que é... Em breve, com a inteligência artificial, a gente entrevista eles. Com a holografia junto. Será? Vamos ver, né? Incrível, incrível. Entrevistaria alguns parentes, né? Imagina que legal, se conversar com o bisavô, contar como foi. Acho que é a conversa mais gostosa que você poderia ter. Mas acho que pensando em pessoas que eu admiro, eu venho do mundo do esporte, né? Então, esporte faz parte da minha vida. Entre os esportes que eu faço, natação é um que eu amo. Então, eu entrevistaria o Michael Phelps, porque para mim ele é incrível, e eu entrevistaria do tênis a Serena Williams. Então, né, então eu teria esses... Eu gosto muito, eu vim do tênis também, então eu gostaria muito de ouvir a história dela, né? Tem o filme, né? Então acho que tem muita coisa para aprender aí. Vou voltar para a Natália agora, a gente fala bastante de saúde aqui. O que você faz para cuidar da própria saúde? É um desafio, né? Assim, a gente que fala de saúde, entrevista pessoas sobre saúde, sabe a importância de cuidar da saúde, tem que sempre equilibrar a agenda corrida com a vida e o cuidado da saúde, assim. Eu tento muito me preservar, assim. Então, eu tenho os meus momentos familiares, eu cuido muito da minha agenda para ela não lotar a ponto que eu não consiga dormir o suficiente. Então, eu cuido do meu tempo de sono. Exercício físico, às vezes esse fica em segundo plano, mas assim, eu tento ter uma frequência de no mínimo 3 vezes por semana, mas assim, gostaria demais, então eu tenho essa coisa. E o Lácio estava falando dos agentes de IA, isso obviamente não entra muito no contexto de saúde, mas eu uso muito o meu chat GPT para conversar, inclusive sobre saúde. Eu vou pegando muitos insights dele sobre a minha própria saúde. Então, em vários contextos, assim. Então, eu meio que já tô treinando o meu GPT para ser o meu coach de saúde. Muito bom, muito bom. O Lácio eu já sei aqui que tem tênis, tem natação, mas o que você anda fazendo atualmente aí para cuidar da saúde? Atualmente, hoje eu treino todos os dias da semana. Eu treino
4 vezes por semana musculação, eu corro 4 vezes por semana e nado 3. Tá bom. Então... Tô até com vergonha. Não, só tá faltando a bicicleta aí. Eu fui triatleta, tá? Eu fui triatleta desde 2015, eu parei em 20 e alguma coisa, então eu fui do mundo do triatlo. Isso é na parte de esporte, tá, né? No mundo do exercício. Eu, inclusive, também, ao longo do dia eu faço alongamento, tem algumas outras coisas que eu faço porque fazer esporte não é simplesmente... Esse é um ponto importante, que é o que a gente estava falando lá no começo, que é o que eu faço na segunda-feira. Esporte não é tudo igual. Fazer pilates e corrida não é a mesma coisa que musculação ou alongamento. Se complementam, né? São coisas são peças de um quebra-cabeça que chama exercício físico. Sono, para mim, é o pilar hoje que eu tô prestando mais atenção. Tomando muito cuidado com a higiene do sono, né? Seguindo os protocolos, que chama QQTR, né? Que todo mundo tá seguindo. E de alimentação, meu hobby maior é cozinhar. Eu cozinho desde os 5 anos de idade. Ah, que legal. Eu adoro. Eu tenho muita afinidade com comida. Então, eu sempre comi saudável desde que eu fui criado pela minha mãe e tudo. Mas hoje em dia eu tento organizar os meus cardápios com a minha esposa, alguma coisa que seja saudável, pensando em ingredientes que façam diferença. Então, se eu estou falando de diminuição de inflamação, eu faço pão em casa. Uma das coisas que eu faço toda semana é meu próprio pão. Eu boto chia lá dentro, é uma das coisas de propósito. O meu omelete, de manhã, quando eu faço meu omelete por causa da proteína, né? Porque eu tenho que cuidar da quantidade de proteína, eu coloco cúrcuma, né? Que é o açafrão, porque reduz a inflamação, porque tem artigo científico provando já. Então, a minha forma de estruturar é fazer comida que seja boa, gostosa e que traga benefícios para a saúde, né? Já sabemos, Natália, ele vai convidar a gente. Eu quero em breve, muito. Tá? Para um almoço. Vou trazer um pão na próxima vez. Vou trazer um pão. Eu já quero essa dica depois do omelete, da receita com cúrcuma, gostei. Combina super. Nunca tentei. É muito simples e ajuda. E aí, olha, para a gente fechar aqui, uma outra pergunta. Não precisem ficar restritos à saúde. Qual que é a principal inovação para vocês? Natália e depois Lassi. A predileta. Nossa, que difícil essa. Eu não tinha pensado antes, Já assim. teve várias respostas aqui. Por exemplo, teve uma pessoa uma vez que veio e falou assim... Atual, é o ar-condicionado, né? Então, o ar-condicionado é maravilhoso. Eu pensei no iPhone de bate-pronto. Assim, mas maior é que parece que você quer limitar todas as outras, né? É difícil. Pensa alguma que te interessa mesmo. Mas eu acho que, assim, já que a gente tá falando, o iPhone eu gosto muito. Eu acho que é uma inovação, né? Uma grande mudança, É, uma grande mudança que faz com que a gente tenha acesso a muitas coisas no mesmo lugar, que pode mudar a nossa vida. Você tem conexão com pessoas a partir disso, você tem conexão com a sua própria saúde, você consegue, sei lá, gravar entrevista, você consegue se filmar, falar, ouvir esse podcast. Exato, se conectar com a sua família. Então, assim, eu acho que realmente essa é uma grande inovação. Também acho. E você, Lassi? Você quer de inovação de todas as inovações? Pode ser de todas. Ou atual? Que é atual para mim inteligência artificial. Essa é boa. Então, pode escolher as duas, atual e inteligência artificial. E para mim são duas as maiores inovações que eu acho da humanidade: a língua e a agricultura. No momento que a gente aprendeu a cultivar os alimentos, a gente conseguiu ter um território, porque antes a gente era nômade. As leis mudam, porque agora eu tenho um pedaço de terra que é meu, propriedade privada, mudou o mundo. A agricultura transformou, a gente conseguir controlar a natureza a nosso favor, nesse sentido, né, de eu planto e nasce, mudou completamente, o mundo mudou. E você escrever e deixar o conhecimento, ele mudou, assim, enorme, aí acabou, porque você tem livro, você transforma conhecimento, aí a partir disso você vai ter o computador, porque eu fiquei pensando, putz, o computador é muito importante, mas mais importante do que isso é você ter uma forma de passar conhecimento para frente, não ser por histórias. É uma grande verdade, né? É uma grande diferença para os animais, né, que não conseguem fazer isso. Eles passam ali, uma cadela passa para o filhote, mas isso não fica registrado depois, né? Tá entre os dois, a comunicação. O Harari escreveu sobre isso agora no Nexus, né? A comunicação desde o começo até a inteligência artificial. Da parte de agricultura, interessante, eu estou lendo um livro que se chama A História da Felicidade, que é bem legal. Começa lá atrás, e desse conceito, né? Porque hoje a gente tem muito, importante é ser feliz. Nem sempre foi. O conceito de felicidade é muito, muito moderno.
E quando a gente sai do caçador-coletor para a agricultura, a felicidade humana caiu. Foi uma grande revolução, mas a gente entrou um pouco nessa... na produtividade. Na linha de produtividade, foi isso também. Então ela é muito, muito legal, eu concordo com você, com uma grande inovação. Do ponto de vista de felicidade, é que a gente endeusa demais felicidade. O livro traz isso também, de o que é felicidade. Ser feliz. Aí você tem que ser feliz. Tô super curioso, aliás. Esse livro é muito interessante. Como chama? A História da Felicidade. Ah, que legal. Que é esse negócio, você precisa achar um trabalho que te deixe feliz. Ele desmistifica um pouco esse tipo de coisa. Eu tô ali no primeiro terço ainda, mas bem interessante a ligação, muito do que vocês dois trouxeram aqui também, da importância das conexões, né? Tem o famoso estudo de Harvard sobre felicidade, cita muito isso, né? Que relacionamentos, isso foi o fator mais influenciador de felicidade, mais do que o dinheiro, mais do que qualquer outra coisa. Papo muito bom, como na primeira metade, até melhor agora. Gostei muito de receber vocês dois. Super legal. Espero que a gente faça isso várias outras vezes, que a gente prove, né, o pão, o omelete aqui. Já fica também esse desafio. Muito obrigado, Natália. Muito obrigado, Lassi. Vamos ter vocês aqui outras vezes. Queria te agradecer demais, Gustavo. Foi um prazer enorme, de verdade, estar aqui. Gostei muito de te ouvir vocês dois. E acho que se deixasse, a gente gravaria mais uns 4 episódios, né? Então, foi muito bom. Exatamente. Eu também estou no mesmo barco. Muito obrigado e parabéns pelo programa. Você está fazendo um papel importante de compartilhar conhecimento. Obrigado, eu agradeço. Continue fazendo isso, porque é muito importante. Ele tem um impacto de comunidade, tanto... né, nos seus grupos, o que você está fazendo pelo ecossistema de saúde, conectando pessoas. É um grande conector, né, Gustavo? Então, parabéns pelo teu trabalho. Obrigado, Natália, também, pelos aprendizados que eu tive. Foi muito legal. Eu que agradeço a presença de vocês dois na comunidade de inovação em saúde. Nós já tem mais de 10 mil integrantes hoje. Para quem está nos ouvindo e nos assistindo, acesse inovaçãosaude.com. Tem lá o link para os grupos, LinkedIn, Instagram. Vamos deixar também na sinopse dos episódios, tanto aqui o caminho para a newsletter do Lassi, quanto para o Futuro da Saúde, e não só o website, mas também lá vocês encontram o podcast. Então, muito importante ver o que esses dois estão fazendo, tem muitas coisas bacanas. E não deixe também de compartilhar esse e outros episódios com seus amigos, contatos, publicar nas mídias sociais, nos dar 5 estrelas lá no Spotify, em outras plataformas de podcast. É assim que conseguimos disseminar informação de qualidade como o episódio de hoje. Muito obrigado e até o próximo.